Tristeza, melancolia, desânimo são sinais que exigem atenção e cuidados para que esses estados de espírito não avancem além da normalidade, colocando em risco o sucesso de nossa vida. A nossa atual encarnação é uma oportunidade abençoada na Terra, uma chance de avançarmos na conquista de virtudes, bem-estar e paz. Não permita que esses sentimentos se instalem na sua mente e nas suas emoções. Fixe as boas lembranças, as conquistas e as amizades sinceras que nos sustentam em todas as situações difíceis. A depressão atualmente é reconhecida como um problema prioritário de saúde pública. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão já afeta 50 milhões de pessoas no mundo todo e já é considerada a primeira causa de incapacidade para o trabalho entre os problemas de saúde. Ela se caracteriza por um forte desinteresse pela vida, medos múltiplos e tristeza profunda. Também dores pelo corpo, problemas gastrointestinais, entre outros. A depressão tem cura? Como identificar os sintomas? Ela surge em qualquer idade? A síndrome do pânico é um tipo de depressão? Que explicações e orientações a doutrina espírita pode nos oferecer? Para conversar conosco sobre este tema, encontra-se aqui o Dr. Milton Menezes. Ele é bacharel em psicologia, pesquisador do espiritismo e diretor do Instituto Vita Contínua. Dr. Milton, bem-vindo ao nosso programa. Prazer tê-lo aqui novamente. Da mesma forma. Como nós podemos identificar a depressão em nós? Como você falou na abertura do programa, normalmente a depressão fica caracterizada por essa tristeza profunda, um desinteresse e uma baixa energia, uma falta de vitalidade para a vida. Mas em alguns casos, nós também podemos identificar sintomas de depressão relacionados a uma irritabilidade, problemas no sono, então pessoas que ficam também com uma vontade excessiva de dormir, uma dificuldade das atividades normais, uma lentificação das suas atividades, ou então insônia. Então, normalmente nós podemos identificar por esse conjunto de sintomas. Muitas vezes, a pessoa que está em depressão, ela tem dificuldade de reconhecer em si. Por isso que normalmente é mais fácil que as pessoas que convivem com o deprimido comecem a reconhecer algum tipo de deterioração no comportamento, no humor daquela pessoa, já que a depressão é um transtorno do humor, ou seja, a forma como a pessoa se relaciona com os acontecimentos da vida. E ela é uma doença? É uma doença, né? Hoje, dentro da psiquiatria, da medicina, nós reconhecemos e identificamos uma série de problemas neuroquímicos, principalmente dos neurotransmissores, que são causadores ou de alguma forma interfere no processo da depressão, no processo do comportamento, da atividade do ser humano. Então, ela é considerada hoje, pela Organização Mundial de Saúde, um grave problema de saúde. Atinge hoje mais de 4% da população mundial. Então, é interessante porque, além dos sintomas físicos, nós temos sintomas emocionais. Pode-se ter tão somente sintomas emocionais? Pode. É comum também nós encontrarmos quadros de depressão, e aí essa é a complexidade da área de saúde mental. Nós podemos ter, então, uma série de sintomas que, associados, podem caracterizar a depressão. E isso, às vezes, dificulta um diagnóstico preciso, porque muitas vezes nós temos algumas características da depressão, mas não outras. Então, podemos ter, por exemplo, uma irritabilidade, um problema de digestão, um problema de sono, mas não tem aquela tristeza tão profunda, aquela apatia que normalmente as pessoas associam à depressão. E a gente fica imaginando que esse quadro não é um quadro depressivo, mas ele pode estar representando uma baixa da qualidade, uma redução da atividade da pessoa, que tem comprometimentos não só no corpo físico, na saúde física, mas principalmente nas atividades dessa pessoa no dia a dia, no trabalho, nas atividades sociais, no trato de si mesmo, no cuidado com a família, enfim. Ela começa então a ter comportamentos que sinalizam para um quadro depressivo, sem necessariamente ter um sintoma físico que pudesse ser mais evidente ou indicativo da doença. Agora, é interessante que muitas pessoas confundem tristeza com depressão. A tristeza é algo natural, não é? A tristeza é algo natural, é algo fundamental como uma reação aos acontecimentos da vida. Então, a tristeza ela se caracteriza por uma reação nossa quando nós temos algum tipo de vivência de perda. Quando nós perdemos o convívio de alguém, quando nós perdemos algo que nós gostávamos muito, ou a perda de uma expectativa que não se realizou.
Então, a sensação desse tipo de perda, ela é acompanhada de uma natural tristeza, que é algo que está associado ao convívio, a como nós lidamos com aquela ausência, com aquele tipo de falta. Então, ela é considerada natural. O problema é o tempo que nós recuperamos esse tipo de tristeza. Então, uma tristeza considerada normal, mesmo quando, por exemplo, perdemos um ente querido, é aquela onde a gente então elabora o luto e a perda daquela pessoa, a aceitação desse fato da vida, e aí retomamos a um nível de atividade normal na vida, atividade física, do bem-estar ou da motivação para a vida. Quando esse tipo de quadro de tristeza ele entra num nível de profundidade e permanece por mais tempo, é que nós podemos ter então o desenvolvimento de um quadro mais grave dentro dos quadros de transtorno do humor, podendo então gerar um quadro depressivo. Então, há uma diferença clara entre uma tristeza, que seria normal, que todos nós passamos, todos nós em algum momento da nossa vida passamos por um quadro depressivo, um momento onde estamos abatidos, sem ânimo, sem vontade de trabalhar, melancólicos, saudade de alguma coisa. Mas se a gente permanece por longo tempo ou de uma forma muito profunda nessa tristeza, nós podemos estar diante de um quadro um pouco mais complexo do que só uma tristeza normal do nosso dia a dia. Agora, existe essa depressão que é um quadro longo de tristeza, mas também existe aquela depressão bipolar que alterna quadros de tristeza com quadros assim de extrema euforia. Poderia assim dizer. Como identificar? Exatamente por essa característica dos quadros, né? Muitas vezes as pessoas conhecem pouco isso, né? O bipolar, o transtorno bipolar, ele é um transtorno de humor também e que tem essa característica entre um momento de profunda depressão e oscilando para momentos de euforia, de mania, como a gente chama. Mas muitas vezes a pessoa não tem o quadro maníaco tão forte e aí fica muito difícil para o leigo poder identificar isso. Quando nós observamos que há uma perda de qualidade de vida ou algum transtorno forte no comportamento, o melhor é procurar um profissional especializado que possa perceber e diagnosticar com mais precisão qual é o tipo de problema que essa pessoa está enfrentando. Na depressão, por exemplo, tem um quadro que é muito comum e poucas pessoas conhecem, que é o da distimia. É uma depressão que é leve, não é tão profunda, não entra naquele quadro profundo de tristeza, mas a pessoa permanece por longo tempo naquele tipo de baixa de atividade. Então, são aquelas pessoas que ficam sempre muito mal-humoradas, não têm vontade de viver, elas reclamam de tudo, elas têm um mau humor constante. Ó dia, ó céus, a característica é o rádio ha-ha. É só aquelas pessoas que lamentam tudo, têm uma postura crítica. Então, elas têm um transtorno de humor, que não chega ao quadro da depressão, mas é um quadro de humor e que permanece durante muito tempo, trazendo muitos problemas. Mas, normalmente, se acha assim, a pessoa é assim mesmo, é chato, né? Mas isso pode ser um transtorno tratável, inclusive, de humor. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Em Alagoas, uma das instituições amparadas é o Lar de São Domingos. O Lar de São Domingos acolhe famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros e mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Na promoção de hoje, você se associa agora e, além dos brindes do mês, o CD Parnaso e a revista Cultura Espírita, você vai receber inteiramente grátis o DVD Mediunidade, uma janela para a imortalidade. Ligue 0 Operadora 21 3017 9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem.